Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Salmos, número 27, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. O medo é um sentimento que muitas vezes nos paralisa e impede de realizarmos as nossas conquistas e os nossos sonhos. Nos impede de alcançar aquilo que nós desejamos. Quando Davi escreveu esses salmos, Davi tinha inimigos muito próximos a ele, acampado muito perto dele, ao redor dele. E mesmo assim, Davi podia dizer, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim eu confiarei. Ainda que eles venham sobre mim, eu não temerei. Davi sabia daquilo que ele estava falando e a sua confiança estava depositada no Senhor. É natural que sintamos medo, porque o medo ele é humano. O que nós não podemos fazer é perder a confiança naquele que é o Senhor. E Davi diz que Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Davi diz aqui também que Ele é a minha fortaleza. E quando Davi diz que Ele é a minha fortaleza, quem temerei? Ele sabia que a fortaleza que era o Senhor para a vida dele não era uma fortaleza humana, não era um muro construído por homens de pedra ou de madeira, mas era um muro intransponível. Então Davi tinha certeza que a confiança dele deveria estar no Senhor. Então sentir medo é humano, mas é nesse momento em que os exércitos se acampam contra nós, que os nossos inimigos se tornam mais poderosos que nós, é que nós temos que exercer a nossa confiança no Senhor. Então aqui nesse Salmo número 27, nós vamos encontrar algumas verdades. E a primeira verdade é que, mesmo em situação de medo, nós devemos confiar no Senhor. O que nós temos visto nesses últimos dias é que muitas pessoas estão com medo do vírus, com medo do governo, com desesperança de não saber como será o dia de amanhã. Mas Davi disse que ainda que tudo isso venha a ocorrer, a minha segurança está no Senhor, a minha segurança está naquele que é a minha salvação, naquele que é a minha fortaleza. Então veja bem, o teu inimigo não tem poder para te destruir, porque a palavra do Senhor diz que Ele está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, o Deus de Jacó. Ele diz que ainda que os montes se precipitem e se abalem no seio dos mares, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós vamos ver aqui que a primeira verdade é que mesmo em situação onde nós tememos, porque isso é humano, esse medo às vezes nos tira a possibilidade da conquista, nos tira a possibilidade de conquistarmos os nossos projetos e sonhos, aquilo que nós desejamos, às vezes nós não alcançamos por causa do medo. Então sentir medo é natural. Agora, ter confiança no Senhor nos faz ficar em paz em meio a situações adversas. E a segunda verdade que nós vemos aqui no Salmo número 27 está no versículo número 2. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha a confiança de Davi diante de uma situação contrária.
E não era uma situação qualquer, né? Davi diz: o meu coração não temerá, ainda, né, que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E os meus inimigos, aqueles que se levantam contra mim, os malfeitores, que quando eles vêm sobre mim para me destruir, eles não têm a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque lá atrás Davi havia depositado a confiança dele no Senhor. E para terminar, no verso 3 e 4, né, nós vamos encontrar aqui há muitas pessoas pedindo muitas coisas a Deus. E Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Aqui está a terceira verdade. O que você tem pedido ao Senhor? Tem muitas pessoas pedindo muitas coisas a Deus. O que supria o coração desse jovem, desse homem chamado Davi, e ele era um homem que sabia o que estava fazendo e o que estava falando, e ele nos ensina uma coisa: é que em tempos difíceis nós precisamos confiar no Senhor. Em tempos difíceis o teu inimigo não tem a capacidade de te destruir, e em tempos difíceis a melhor coisa para estar é na morada de Deus, é na casa de Deus. Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi, ele tem um ato contínuo, um ato de pedir, mas também de buscar. Ele não fica parado. O que estava no coração desse homem? Às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, mas aquilo que supria realmente a necessidade desse jovem, desse homem chamado Davi, do rei, né, futuro rei, o rei de Israel, o grande rei de Israel, era habitar na casa do Senhor, era estar na casa do Senhor. E aqui ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que você possa ter essa mesma confiança, de saber que esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de medo, mas também é um tempo de salvação. Davi sabia que na casa de Deus havia salvação. Ele sabia que com Deus ele estava seguro, porque ele era a fortaleza para Davi. Davi tinha a convicção e tinha depositado a sua confiança no Senhor. Que você possa meditar nessa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que nós possamos ter confiança no Senhor. Mesmo diante, Senhor, dos nossos medos, mesmo diante de situações que são adversas, mesmo que um exército se acampe ao meu redor e que declare guerra contra mim, que eu possa dizer como Davi: eu não temerei, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Deus, nós oramos a Ti, Pai, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Portanto, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Filho que está me ouvindo agora possa aprender a ter confiança no Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos adversos, mesmo em tempo em que os inimigos parecem que são maiores e mais poderosos, estão numa posição estratégica, ó Deus, acamparam contra nós, possamos fazer, assim como aconteceu com o rei Josafá, ó Deus, diante dos exércitos inimigos que acamparam contra ele, estava muito próximo, e diz a palavra do Senhor que ele teve medo. Mas o medo dele não fez ele fugir, o medo dele fez ele se aproximar mais de Deus. Tempos difíceis não podem nos afastar do Senhor, tempos difíceis precisam nos aproximar do Senhor. E o rei Josafá, ó Deus, ele foi se humilhar, ele foi orar, apregoou a santidade, esteve jejuando, e diz a palavra do Senhor que depois que ele fez tudo isso, que ele se humilhou, ele teve medo, ele se humilhou, ele orou, buscou a face do Senhor, se santificou, veio a palavra do Senhor através do profeta dizendo: nessa guerra tu não tereis que guerrear, porque essa guerra não é tua, mas é minha. Deus, muito obrigado, porque de tempo em tempo, de tempos em tempos, nós, ó Deus, passamos por algumas provações,
para saber quais são os nossos limites e a nossa capacidade de superar, ó Deus, e de superação. Nessa tarde, Senhor, que estamos em Tua presença, eu te peço, Deus, que o Senhor possa olhar para nós, assim como o Senhor olhou para Davi, e que o Senhor possa sondar os nossos corações, e que o Senhor aumente a nossa confiança. No meio da luta, no meio da guerra, a nossa confiança tem que estar no Senhor, precisa estar no Senhor. Nessa tarde nós louvamos o Teu nome, meu Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Deus, nesse enfrentamento que nós estamos vivendo nesses dias, e a Tua palavra diz, Senhor, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, que sobreviriam tempos difíceis, tempos, ó Deus, em que os homens se tornariam, ó Deus, amantes de si mesmo, ó Deus, se tornaria inconveniente, se tornaria, Senhor, egoístas, mais apegados aos prazeres pessoais e da carne do que a Deus. Nós temos visto isso acontecer, ó Deus, e esses dias que nós estamos de quarentena, nós temos observado e meditado naquilo que o Senhor verdadeiramente quer falar conosco através de tudo isso, Senhor. Ó Deus, que aquele que está me ouvindo através desse vídeo, Senhor, que está, ó Deus, recebendo essa palavra no seu coração, eles possam verdadeiramente, ó Deus, alcançar, ó Deus, a maturidade na fé, ó Deus, uma profundidade na fé tão poderosa que eles possam declarar como Davi declarou: ainda que os meus inimigos se fortaleçam contra mim, os malfeitores venham para me destruir, eles é que irão cair, eles é que vão cair por terra, porque a minha confiança, ainda que eles estejam acampados ao meu redor e todo o exército declarar guerra contra mim, eu não temerei, e mesmo assim eu teria a minha confiança no Senhor. Deus, a minha confiança está em Ti, é em Ti que eu confio. Por isso eu deito e durmo, ó Deus, e acordo porque o Senhor tem me sustentado. Estamos, Senhor, atrás da nossa fortaleza, porque o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.